Olá, eu me chamo Josué e você é muito bem-vindo ao canal Palavras em Harmonia. E te convido hoje para nós darmos continuidade à nossa série Conhecendo a Bíblia. E hoje traremos um assunto extremamente importante e eu tenho certeza que você vai gostar muito desse assunto. Afinal de contas, queremos explanar aqui, à luz da palavra de Deus, a queda da humanidade e tentar resolver e responder a muitos questionamentos, tipo: o que aconteceu com a criação perfeita de Deus? Nos episódios anteriores dos nossos vídeos, nós vimos como Deus criou todo o universo, a Terra e todas as formas de vida. Mas entre todas as criaturas, uma recebeu uma atenção especial: o ser humano. E hoje vamos entender por que fomos criados de uma forma tão especial e como a queda da humanidade mudou a história para sempre. A beleza e a importância da criação humana. A Bíblia nos ensina que o ser humano não surgiu por acaso, e já te falei isso em outros vídeos. Lá no Gênesis, Deus cria homem, mulher, a sua imagem, a sua mesma semelhança. Isso não significa aparência humana, aparência física, mas a capacidade de amar, de pensar, de criar e escolher a se relacionar com Deus ou não. Na verdade, o ser humano ele foi criado para refletir o caráter do Criador. E entre outras funções, cuidar da criação, viver em comunhão perfeita com Ele mesmo. E no Jardim do Éden não havia dor, sofrimento, medo ou morte. Havia uma harmonia perfeita entre Deus e a humanidade e até mesmo a própria natureza. Isso nos compete conjecturar que o relacionamento entre o homem e Deus era algo extremamente perfeito, porque o próprio homem ele tinha o privilégio de estar todas as tardes e manhãs conversando com o autor e criador de todas as coisas existentes. Então, esta comunicação, este relacionamento, esta cumplicidade que existia entre Deus e o homem era linda, perfeita e harmoniosa, porque Deus, quando criou o homem e toda a humanidade, Deus criou com este propósito: dando vida através do seu haja a todas as coisas, mas ao homem, Deus o fez de uma maneira especial. Quando falo homem, me refiro à humanidade. Deus fez de uma maneira muito especial, exatamente para ter esta convivência especial e perfeita de Deus para com o homem. Em toda a obra da criação, o homem, ele ocupa um lugar especial, porque ele foi criado para conhecer e glorificar a Deus. Mas infelizmente surge em nosso cenário perfeito, em um lugar extraordinário, aonde tudo via-se a mão de Deus, surge a queda da humanidade. E algo mudou, porque Deus ele deu liberdade para o homem e para a mulher. E essa foi uma liberdade de escolha. Eles podiam desfrutar, segundo a Bíblia, de tudo que estava no jardim, exceto a um fruto de uma árvore que estava no meio do jardim, e essa árvore ela era denominada árvore do conhecimento do bem e do mal. Há detalhes na Bíblia a respeito de tudo o que aconteceu aos olhos da mulher.
e do homem em relação a essa árvore. Então surgiu, naquele cenário perfeito, algo que a Bíblia intitula como a serpente. E segundo a palavra de Deus, essa serpente, ela engana a mulher, chamada Eva, e semeia na sua mente um sentimento de dúvida. Porque até o presente momento, nós sabemos que o relacionamento entre o homem, a mulher e Deus era perfeita e de pleno conhecimento. Mas a partir do momento que esta mulher encontra-se com esse ser figurado por uma serpente, este ser semeia dúvida na mente dessa mulher sobre a palavra de Deus. Levada pelas cobiças do olhares, pelo desejo que inflama muitos corações hoje, Eva come do fruto ao qual foi ordenada que não comesse. E além dela errar, desobedecer a uma ordem direta, uma ordem divina, ela oferece para o homem também esta fruta. E este homem também comeu dessa fruta. Então, neste mesmo momento, ocorre o que a Bíblia chama de o pecado da desobediência. O erro não foi simplesmente o fato de morder uma fruta, de comer uma fruta, mas tudo recai sobre os ombros do homem a partir do momento que ele comete o pecado da desobediência. Porque, como eu já te falei, o comer a fruta, o ato de comer a fruta não influencia em nada. Mas a partir do momento que essa fruta gerava desejos e cobiças de ter aquilo que não era direito da pessoa. Ou seja, o homem tinha todo o relacionamento, todo o conhecimento com Deus, mas ele não tinha o direito de ser Deus, de ser igual a Deus. E esta serpente, com essa conversa com essa mulher, colocou dúvida no seu coração e gerou no seu íntimo o desejo de estar no mesmo patamar de altura, de igualdade com Deus. Nós sabemos que o Deus ele não pode ser atingido, Deus não pode ser alcançado. A sua grandeza, os seus atributos, o seu poder não pode ser alcançado. Então nós sempre estivemos, abaixo do Criador, mas tínhamos sempre um vínculo perfeito, uma união perfeita. E a partir desse momento em que foi gerado esse pecado chamado desobediência a Deus, foi a decisão de confiar mais em si mesmo do que em Deus. Por quê? Se o relacionamento do homem com Deus era perfeito, tinha tudo, vamos conjecturar, o homem ele tinha a liberdade de chegar todas as tardes, ser visitado presencialmente pelo Criador e conversar com ele cara a cara. Quem sabe contar para ele como foi a experiência do seu dia. Contar para ele como foi as maravilhas de descobrir aquele universo tão grande e vasto que Deus tinha colocado aos seus cuidados. Então esse homem deixou essa cumplicidade, essa transparência, essa comunhão com esse Deus e passou a confiar mais em si. Este foi o erro. E infelizmente, esta queda, ela trouxe consequências. Vivida pelo homem, vivida pela mulher e vivida por toda a natureza. Então, a partir daquele momento, o pecado ele entrou no mundo. A comunhão perfeita com Deus, ela foi quebrada. Eu gosto de usar um jargão onde eu digo assim, Deus, ele nunca rejeitou a humanidade. Deus, ele nunca se afastou da humanidade. Nós vamos ver em próximos capítulos de nossos estudos a respeito disso. Mas quem quebrou este vínculo entre Deus e o homem foi o próprio homem. Eu sempre gosto de dizer que nós entramos em um estado de guerra com Deus. Você já percebeu que muitas vezes quando é pregada a palavra para uma pessoa que nós perguntamos se você quer Cristo na sua vida, a pessoa deliberadamente diz, hoje não, eu não quero. Porque nós escolhemos esse afastamento de Deus. E isto é consequência
desta queda e deste erro. Então, a partir desse momento em que essa comunhão perfeita foi quebrada, surgiram no meio, no íntimo, no âmago do homem, culpa, medo, sofrimento e morte. Os relacionamentos foram afetados. A criação passou a sofrer os efeitos da corrupção e toda a humanidade passou a carregar as consequências daquela escolha. Veja como é interessante. Ainda hoje nós vemos, provamos e escolhemos as consequências de nossas escolhas. Só que a Bíblia mostra que o pecado ele não afetou apenas Adão e Eva, mas toda a humanidade. Mas o mais lindo, importante e interessante dentro de tudo isso é que existe uma esperança. A história ela não termina na queda ali no Jardim do Éden. Deus anuncia que um dia viria um Salvador para derrotar o mal e restaurar aquilo que foi perdido. O Salvador iria restaurar novamente aquela comunhão perfeita. O que é uma comunhão perfeita? É um relacionamento sem culpa. É um relacionamento sem desconfiança. É um relacionamento onde reina a transparência, o amor, o aconchego, aonde nós podemos descansar no braço de alguém, sabendo que esse alguém terá cuidado de nós. Então, a esperança que Deus já preparava para restaurar e trazer de volta aquela comunhão perdida. Então, a queda da humanidade explica por que existe tão sofrimento. A queda da humanidade, ela ainda explica por que reina tanta injustiça, morte no mundo. Mas ela também revela que algo extraordinário aconteceu nesta criação, que é o ato de se revelar o amor de Deus, que não abandonou a sua criação. Ele preparou um caminho de restauração. Você já parou para pensar o que é se perder no caminho, não conseguir achar o caminho de volta para a sua estrada, e você olhar para um lado e para o outro e não ver saída, não ver esperança, e de repente alguém pega na sua mão e diz: eu vou te mostrar o caminho de volta, para que você não se sinta mais perdido. Foi isso que Deus fez. Quando aconteceu a queda, quando aconteceu o afastamento do homem para com Deus, quando houve essa ruptura desta confiança, Deus ele já revela algo extraordinário no seu caráter, no seu amor, quando ele mostra que não abandonou, mas que além de não abandonar, ele ainda preparou o caminho de volta para a restauração. E nos próximos episódios nós vamos ver como Deus começou a colocar todo o plano do seu amor. E você é meu convidado especial para estar conhecendo juntamente comigo a Bíblia através de palavras simples, fáceis de entender, sem complicação, sem enrolação, mas trazendo a palavra de Deus. Eu gosto de falar para você que nós não somos dono da verdade. Nós não impomos uma regra, mas nós mostramos a nossa fé. E o que está na palavra de Deus é o que nós acreditamos. Se esse vídeo fez algum sentido na sua vida, já deixa um like, deixa um gostei, compartilhe esse vídeo, se inscreve em nossos canais e vem juntamente comigo para mais conteúdos onde nós vamos pouco a pouco aprendendo a respeito desse misterioso livro que provoca reações adversas em muitas pessoas. Ou seja, vem comigo, vem para o canal Palavras em Harmonia, conhecer a Bíblia no seu íntimo e aos poucos entendendo o propósito, o projeto de Deus para a humanidade e o mais importante, ela nos mostra
o tamanho do amor de Deus. Fica com Deus, que é a base de tudo em nossas vidas, e eu te aguardo para os próximos capítulos desta emocionante série Conhecendo a Bíblia. Que Deus te abençoe.